Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. A nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Abro a palavra de Deus mais uma vez para o livro de Lucas, Lucas 22. Irmãos, eu quero falar nesta noite sobre falhas, mas eu quero falar também sobre recuperação. Sim, há muitas falhas entre nós, talvez a começar pelo pastor da igreja, mas as falhas não são os problemas. Os problemas, ou o problema é quando nós não nos recuperamos das falhas. Porque as falhas sempre vão existir. Aqui em Lucas 22, a partir do versículo 54, nós lemos sobre a negação do apóstolo Pedro. Veja o versículo 61. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. Pedro falhou, ele negou Jesus. Na verdade, irmãos, os 4 evangelhos, os primeiros 4 livros do Novo Testamento, registram pelo menos 7 falhas do apóstolo Pedro para com Jesus. Mas a mais grave de todas foi essa, quando ele negou ser discípulo de Cristo. Quando ele negou o seu parentesco espiritual com Cristo e até blasfemou o caminho de Jesus para convencer as pessoas. Só que Jesus já sabia que tudo isso iria acontecer, até avisou a Simão Pedro de antemão, nos versos 31 e 34. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Assim como o diabo cirandou com a vida de Jó no Velho Testamento, agora ele queria cirandar com a vida de Pedro. Mas veja qual foi a diferença entre Jó e o apóstolo Pedro, no versículo 32. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Meus irmãos, a única razão que o diabo, hoje à noite, não tem mais poder de destruição sobre a sua vida e a minha vida, é porque Jesus Cristo não deixa. Nós temos um mediador entre nós e Deus, Jesus Cristo, o homem. Depois que Jesus foi levado pelos judeus naquela noite, Pedro seguiu de longe, e enquanto Jesus estava sendo julgado, Pedro foi esquentar as suas mãos no arraial dos inimigos. E foi durante esse julgamento que Pedro, do lado de fora, negou Jesus Cristo 3 vezes. Todos os discípulos haviam prometido que jamais negariam a Cristo. Mas Pedro foi o mais enfático de todos. E ele duvidou da fé de seus amigos. E ele disse: ainda que eles venham a negá-lo, eu jamais o negarei. Porém a Bíblia claramente diz, irmãos, preste atenção, a Bíblia diz sobre mim e sobre você: aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não diga a alguém, caia. Hoje pode ser o filho de alguém que caiu, mas amanhã pode ser o seu. Hoje pode ser o marido de alguém que caiu, mas amanhã pode ser o seu. Hoje pode ser a esposa de alguém que caiu, mas amanhã pode ser a sua esposa. E é por isso, irmãos, que nós não devemos julgar. Olhe para que não caia. Na igreja existem crentes como Pedro. Eles reparam as falhas de todas as pessoas, principalmente da liderança, menos as suas próprias falhas. Mas veja, irmãos, que Pedro já estava falhando há muito tempo com Jesus. Primeiro, no jardim do Getsêname, ele ficou dormindo quando deveria estar orando.
Logo depois, ele disse que jamais negaria Jesus, mesmo que os outros o negassem. Quando Jesus foi preso, Pedro tentou causar uma guerra, cortando a orelha de um dos homens que foi prender Jesus. Em seguida, lá estava ele, negando Jesus publicamente, com medo de ser com ele crucificado. Todos nós, irmãos, aqui nesta noite, negamos Jesus de uma forma ou de outra. Por isso, não podemos atirar pedras em ninguém. Veja como foi a falha de Pedro. Primeiro, ele negou conhecer Jesus Cristo. Não o conheço, não sei de quem se trata. Segundo, ele negou fazer parte dos discípulos. Não os conheço, nem sei quem são. E terceiro, ele blasfemou o caminho de Cristo. Ele usou palavras difíceis, palavras torpes, para blasfemar o caminho de Cristo. E você já percebeu que é sempre assim na vida cristã? É sempre assim entre os filhos de Deus? Quando o nosso relacionamento não está bom com Deus, está fraco com Deus, é fraco com a igreja. Não é o contrário. Às vezes você pensa que você está bem com Deus e não está bem com a igreja. Primeiro você abandona Deus e depois você abandona a igreja. Pedro primeiro, irmãos, ele abandonou a Cristo e depois a sua igreja, que eram os discípulos. Mas tudo ficou resolvido quando Jesus olhou para Pedro com um olhar divinamente penetrante. Veja os versos 61 e 62. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Irmãos, se Jesus tivesse olhado para Pedro, como um ser humano olharia para um outro, nessas horas, como que Jesus teria olhado para Pedro? Como que nós teríamos olhado para Pedro? Primeiro, teria sido um olhar de desespero. Desespero porque, irmãos, foram 3 anos e meio de discipulado, de amizade. Eles andaram dia e noite juntos. Jesus nunca deu nenhuma razão para ser atraiçoado por Pedro. Ele poderia ter esperado isso de todos os outros, menos de Pedro. Mas lembre-se, Jesus não ficou desesperado, porque Jesus já sabia de tudo. Teria sido um olhar de desencorajamento. Jesus estava preparando o apóstolo Pedro para ser o líder do cristianismo entre os judeus. Mas aquele que nega o fundador do cristianismo não pode ser líder no cristianismo. Teria sido um olhar de desrespeito. Depois de 3 anos, quando Jesus mais precisou do amigo, o amigo o abandonou. Pedro não merecia nem a confiança e nem o respeito de Cristo. Humanamente falando, Jesus tinha todo o direito de olhar em desespero, desânimo e desrespeito para com Pedro. Não é assim que nós fazemos com aquelas pessoas que nos desapontam? Não é assim que fazemos com as pessoas que traem a nossa confiança? Mas Jesus é perfeito e completo em amor. Veja o que Jesus disse: eu, porém, vos digo, que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Essa é a filosofia de Jesus quando alguém erra. Essa é a filosofia de Jesus quando alguém é injusto com ele. Nós guardamos rancor, nós guardamos amargura. Jesus perdoa e Jesus esquece. Mas com certeza, Jesus ficou muito decepcionado com Pedro. Quando ele precisou de um amigo para ficar ao seu lado, Pedro estava do lado de fora, negando e o ofendendo. Então, quais foram as características do olhar que Jesus deu para Pedro naquela noite? Foram 4 tipos de olhar. Primeiro foi um olhar de percepção. Jesus conhece todas as coisas.
mas foi um olhar também de consternação. Jesus estava muito triste com o que Pedro fez. Foi um olhar de compaixão, porque nada que Pedro fizesse poderia apagar o amor de Jesus por ele. Mas foi um olhar de repreensão, porque Pedro era repreensível naquela noite. Então vamos ver em primeiro lugar, foi um olhar de percepção. Irmãos e irmãs, Jesus sabe tudo que se passa dentro do nosso coração nesta noite. Ele sabe tudo que se passa dentro da nossa mente, tudo que se passa na nossa vida. Ele nos conhece, irmãos, melhor que nós nos conhecemos. Jesus sabe o que nós vamos fazer daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a um ano. Ele sabe quais serão as nossas decisões em relação à igreja, em relação a Deus, em relação à vida, em relação à família, em relação ao emprego, em relação a tudo. Nada o pega de surpresa. Algumas horas antes, ele havia dito para Pedro: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. E foi exatamente isso que aconteceu. Ele conhece todas as coisas a nosso respeito. Romanos 8, 29 diz: porque os que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O que dantes conheceu, antes que você e eu existíssemos, Deus já nos conhecia. Deus já nos conhece. Jesus não escolheu quem seria salvo e perdido, como algumas igrejas ensinam, mas Ele sabe quem é salvo e quem é perdido, desde a fundação do mundo. Então ninguém pega Jesus de surpresa, mas nós seres humanos, não conhecemos o coração das pessoas. Certa vez, o meu pastor deixou um substituto em uma das igrejas que ele havia fundado, que ele havia estabelecido no interior de São Paulo. E quando ele voltou 1 ano mais tarde, aquela igreja estava em frangalhos. O substituto estava vivendo em adultério, mas negava veementemente tal pecado em sua vida. Finalmente o meu pastor, cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo, disse para aquele homem: admita agora o seu pecado, ou Deus irá tirar a sua vida nas próximas horas. E aquele homem, agora tremendo, dos pés à cabeça, admitiu perante a esposa que ele estava sendo infiel. Meus irmãos, quando Jesus olha para mim, Ele não mostra apenas o que eu fiz de errado, ou o que eu estou fazendo de errado agora, mas o que eu poderei fazer de errado daqui a alguns anos. E eu vejo Jesus olhando para mim todas as vezes que eu estou na casa de Deus, amém, irmãos? Todas as vezes que eu estou ouvindo a palavra de Deus, Ele está olhando para mim. Todas as vezes que eu estou lendo a palavra de Deus, todas as vezes que eu estou orando a Deus, Ele está olhando para mim. Por isso, algumas pessoas deixam de vir à igreja, porque elas sabem que Deus está olhando, e elas se sentem constrangidas. Certo irmão me contou esta semana, que quando ele era jovem, um dia ele ficou com os amigos na calçada, conversando fiado e tomando cerveja. Seu pai tinha acabado de sair do trabalho de bicicleta, passou em frente àqueles jovens e viu seu filho no meio daqueles jovens tomando cerveja. E o pai lhe deu apenas uma olhada. O irmão me disse que depois daquela olhada, ele nunca mais bebeu na rua com os seus amigos. Um olhar diz muitas coisas. Um olhar fala 1000 palavras. Como será que Jesus está olhando para nós nesta noite, irmãos? Eu lhe garanto, com muita percepção. Ele sabe tudo sobre nós. Ele conhece os seus planos. Ele conhece os seus sentimentos. Ele conhece tudo que você tem em mente. Ele conhece os seus sonhos. Não adianta se esconder, porque Ele lhe conhece muito bem. Segundo, foi um olhar
de consternação. Foi um olhar de tristeza. Jesus estava muito triste com o apóstolo Pedro. Na verdade, ele ficou triste com todos os seus discípulos. E Pedro podia ver a tristeza nos olhos de Jesus. Os olhos são as janelas da alma. E a alma de Jesus estava muito triste naquela noite. O sofrimento dele havia começado no jardim do Getsemane, quando ele orava e suava gotas de sangue. Eu gostei do que certa mãe disse para o seu filho rebelde: meu filho, Deus está muito triste com você. Deus está muito triste com a sua desobediência. Mãe, como a senhora sabe disso? A senhora pode ver os olhos de Deus? E ela disse: eu sei, porque a sua palavra me diz. Isaías 63:10 diz que nós conseguimos entristecer a Deus. Lemos: eu sei porque a sua palavra me diz. Mas eles foram rebeldes e contristaram, significa entristeceram, o seu Espírito Santo. Por isso, se lhes tornou em inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Nós sabemos quando nós estamos entristecendo a Deus. Basta olhar a maneira como nós estamos tratando as pessoas. Basta olhar a maneira como nós estamos tratando o nosso cônjuge, os nossos pais, os nossos filhos, os nossos irmãos em Cristo, ou o nosso próprio corpo. Jesus morreu de tristeza, mais do que pela crucificação. A tristeza dele começou horas antes. Ele morreu depressa demais. Os soldados romanos ficaram surpresos, porque, irmãos, eles queriam que a vítima durasse o máximo possível, para sofrer o máximo possível. Mas quando eles perceberam, Jesus já estava morto. Ele morreu depressa, por causa de sua tristeza. Quantos pais estão morrendo de tristeza nesta noite? Quantos filhos estão morrendo de tristeza? Quantos casais estão morrendo de tristeza? Tudo por causa do pecado que praticam. Será que Jesus está triste com você nesta noite? E em terceiro lugar, foi um olhar de compaixão. Não se engane, Jesus amava o apóstolo Pedro, e nada poderia separar o apóstolo Pedro do amor de Jesus. Foi um olhar de pai para filho. Veja Salmo 103, versos 13 e 14. Assim como o pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se de que somos pó. Amém, irmãos? Ele nos conhece. Como é bom ser amado pelas pessoas e principalmente ser amado por Deus. Como é bom saber que Deus nos ama. Por quê? Porque esta é a maior necessidade do homem no mundo. As pessoas vêm à igreja em busca de amor. Elas querem ser amadas uns pelos outros. E elas querem ser amadas por Deus. Por isso o amor é importante. Em uma igreja, em uma família, ou em qualquer tipo de sociedade. O amor é importante. Há alguns anos atrás eu visitei uma família. Uma família que era parte desta igreja. Hoje esta família não está mais entre nós. Mas naquela visita, os pais me disseram que estavam desanimados com a nossa igreja. Então eles fizeram uma lista de todas as nossas falhas. E algumas falhas eram verdadeiras. Alguém aí conhece uma igreja que não tenha falhas? Algumas falhas eram verdadeiras, mas a maioria era invenção e exagero daqueles pais que estavam procurando uma razão para deixar a igreja. Mas no final da conversa, e eu estava com um dos diáconos, eu disse para aquela família que o maior problema era a falta de amor. E os pais perguntaram: da igreja para conosco? Eu disse: não, de vocês para com a igreja. Essas falhas sempre existiram, mas vocês não podiam vê-las, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Amém, irmãos?
Agora que o amor esfriou, vocês estão enxergando tudo. As falhas sempre existiram, desde o primeiro dia que você colocou os pés nesta igreja, mas você não via as falhas, porque você amava a igreja. O amor cobre uma multidão de pecados. Agora você enxerga tudo, porque não ama mais. É falta de amor, o amor esfriou. Infelizmente, eles saíram da igreja levando os seus filhos, e agora os filhos estão perdidos no mundo. Não valeu a pena. Jesus passou por cima das falhas de Pedro, amém ou não, irmãos? Passou por cima daquelas falhas, porque o amava, e só o amor consegue conviver com pessoas imperfeitas e falíveis. Só o amor consegue conviver com pecadores. Só que depois de ter sido perdoado por Jesus, Pedro escreveu de próprio punho: mas sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. A partir do momento que você deixa de amar as pessoas, você vai observar todos os defeitos dela. Isso não acontece só na igreja, não, acontece entre os casais também. Deixou de amar, passa a observar os defeitos, as falhas. Eu digo nesta noite, se você não consegue amar o Templo Batista Maranata, você não conseguirá ficar muito tempo nesta igreja. Pense nisso antes de sair de sua igreja, mas pense nisso também antes de brigar com o seu cônjuge. Porque o casal que não sabe se perdoar, também não fica muito tempo juntos. E em quarto e último lugar, foi um olhar de repreensão. Irmãos, ninguém gosta de ser repreendido, mas nós precisamos de muita repreensão. Tem muita gente fazendo o que parece certo aos seus próprios olhos hoje em dia. Isso está errado. Nós não seguimos a doutrina de homens, a ética de homens, nós não seguimos o conselho dos profissionais da área de saúde. Não, meus irmãos, nós seguimos a palavra de Deus. Eu conheço um homem que toda a vida soube que nunca deveria experimentar uma gota de vinho sequer, mas o seu médico o convenceu que o vinho era terapêutico, o convenceu que faria bem para a sua saúde. Mentira do médico, pois tudo que há na propriedade do vinho, há na propriedade do suco de uva integral, com exceção que o suco não causa cirrose, amém, irmãos? E agora aquele homem está entre a vida e a morte. Não siga a orientação do médico, quando a orientação do médico não segue a orientação de Deus, porque Deus é o médico dos médicos. Deus é o médico dos médicos. Pedro tinha duas opções: aceitar ou rejeitar a repreensão de Jesus, e ele aceitou. Como sabemos disso? Veja o verso 62. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Irmãos, nós precisamos chorar de novo. Quando foi a última vez que você chorou pelos seus pecados? A Bíblia pergunta: do que se queixa o homem mortal? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Pare de se queixar dos outros, queixe-se dos seus pecados. Chore por eles. Pedro chorou. Pedro se arrependeu de sua traição. Pedro se arrependeu de sua covardice. Primeiro, ele se lembrou do aviso de Jesus, que ele o haveria de trair. E depois ele não suportou aquele olhar de tristeza de Cristo. E ele chorou. E arrependimento é isso. É quando você se lembra de onde caiu. E você lembra exatamente o que fez de errado e volta atrás. Pedro e Judas Iscariotes, negaram Jesus naquela mesma noite. Um se arrependeu e o outro só sentiu remorso. Qual é a diferença? Remorso produz morte. Judas saiu dali e cometeu suicídio.
Arrependimento produz vida. Pedro saiu dali e foi o fundador da igreja em Jerusalém. Amém, irmãos? Ele pregou o primeiro sermão da igreja, 3.000 almas foram salvas. Remorso, lamenta os resultados. Chora sobre o leite derramado. Arrependimento chora porque ofendeu a Deus, entristeceu a Deus. Remorso busca os homens. Alguém poderá me ajudar? Pode ser um médico, pode ser um advogado, pode ser um contador, pode ser um irmão em Cristo. Isso é remorso. Confia na ajuda do homem. Arrependimento busca a Deus. E remorso é desespero, mas arrependimento é esperança. Ouvimos falar de terremotos, tsunamis, incêndios, assassinatos, acidentes, imoralidade, doenças de todos os tipos. Quantos concordam que nós estamos vivendo num mundo muito perigoso? Não resta dúvidas. Mas como viver em paz neste mundo? Jesus disse, irmãos, que o único meio é através do verdadeiro arrependimento. Conversão. Certa vez a torre de Siloé caiu sobre 18 pessoas, matando todas elas simultaneamente. Os judeus que viram aquela tragédia, tentando explicá-la, disse que aquelas pessoas deveriam ser grandes pecadoras. Por isso, Deus permitiu a tragédia na vida delas. Mas Jesus corrigiu aqueles judeus. E Jesus disse para eles, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Em outras palavras, se vocês não se arrependerem, coisas semelhantes poderão acontecer em suas vidas também. Deixe-me explicar, nem toda doença é consequência de pecado, nem toda tragédia é castigo de Deus, mas Jesus ensinou sim, que a doença do nosso irmão hoje pode ser a nossa doença amanhã, e que a tragédia do nosso irmão hoje pode ser a nossa tragédia amanhã, mas quando essas coisas acontecerem, nós queremos estar próximos de Deus, amém, irmãos? Nós queremos estar em dia com Deus, e não afastados, e não amargurados, como muitos estão neste dia. Arrependimento é o nosso seguro de vida, que venham as doenças, que venham as tragédias, mas nós queremos estar em dia com Deus. Por muitos anos, meu pai deu carona para uma mãe e seus 2 filhos que eram gêmeos, que frequentavam a nossa igreja. Eu me lembro porque eu estava no carro com eles. Muitos anos. Aquelas crianças cresceram em nossa igreja, até adolescentes, ouvindo a palavra de Deus. Mas um dia aquela mãe se desanimou da igreja, por causa de picuinhas. Ela passou a dar ouvidos às críticas. Se desanimou e foi embora, levando os seus filhos. 2 anos mais tarde, um dos filhos morreu num acidente trágico de moto, se eu não me engano, fugindo da polícia. E o outro se envolveu com drogas. Não vale a pena. Se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Todos nós iremos falhar na vida cristã. Pastor Rômulo falha, e todos nós falhamos na vida cristã. Mas nem todos iremos nos recuperar a tempo como o apóstolo Pedro. Esse é o perigo. Alguns já passaram da oportunidade de serem recuperados. E isso é grave, isso é sério. Arrependimento, irmãos, é a solução para a maioria de nossos problemas. Casais estão tendo problemas, filhos e pais. Arrependimento. E sabe qual é o fruto mais importante da vida cristã? Arrependimento. No entanto, há crentes que conseguem passar o ano inteiro sem jamais se arrepender de seus pecados. A Bíblia diz, produzi, pois frutos dignos de arrependimento. Pedro se arrependeu através do olhar de Cristo. Foi um olhar de percepção. Ele nos conhece, sabe tudo a nosso respeito.
mas foi um olhar de consternação. Pedro entristeceu o Salvador, com a sua atitude, com os seus pecados, com a sua ingratidão. Foi, irmãos, um olhar de repreensão. Ele foi repreendido naquele olhar. Mas que compaixão! Jesus amava Pedro. E quando finalmente os dois se encontraram de novo, Jesus perguntou: Simão Pedro, amas-me mais do que estes? O que são estes? O mundo, as pessoas, os prazeres, o trabalho, o dinheiro. Pedro disse: sim, Senhor, eu te amo. Depois de alguns minutinhos, Jesus pergunta de novo: Simão Pedro, amas-me mais do que isto, do que estes? Senhor, eu te amo mais do que isto. Finalmente Jesus perguntou pela terceira vez, porque Pedro negou 3 vezes. Então pela terceira vez Jesus perguntou: Simão Pedro, filho de Barjonas, amas-me mais do que estes? E Pedro ficou triste, que o Senhor lhe perguntara pela terceira vez. O Senhor não acredita em mim? O Senhor não confia em mim? O Senhor não me conhece? E ele respondeu, agora de forma completa: sim, eu te amo. O Senhor sabe todas as coisas. Eu te amo mais do que tudo. Isso é arrependimento. Pedro foi recuperado. A minha pergunta é: ainda há esperança para você ser recuperado? Será que você ainda pode voltar a amar Jesus Cristo mais do que estes? Eu espero que sim. Vamos fechar os olhos e vamos orar.